Boa noite a todos. Sejam mais uma vez bem-vindos ao nosso trabalho de Evangelho, Vibração e Passe das quintas-feiras. E desta forma nós damos continuidade ao nosso módulo de palestras do livro Pão Nosso, do Espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. E o tema da palestra de hoje se chama Com Caridade. Quem vai ministrar o tema para nós, assim como também fazer a leitura do Evangelho e da mensagem, será a nossa amiga Solange Darioli. A prece inicial e final será feita pelo Cláudio Abdante. A vibração do passe será feita por mim, Henrique Lepski, e a vibração da água pela Vera Romei. Então que nesse momento nós possamos fechar os nossos olhos e já ir entrando em sintonia junto a Jesus, junto às equipes tanto do Hospital Alvorada, da Capela do Amor, da Mansão da Paz, essas equipes multidisciplinares que se encontram no nosso salão, já auscultando e já trabalhando todas as nossas necessidades para aquilo que viemos buscar. E que possamos, desta maneira, durante todo este trabalho, estarmos receptivos às lições do Evangelho da noite de hoje, assim como também com toda a energia que a espiritualidade superior, que os mentores da Casa de Paz e Amor, Dr. Bezerra e Professor Eurípides, transmitem a cada um de nós na noite de hoje. Que o nosso trabalho possa transcorrer com harmonia, paz e tranquilidade. Vamos fechando nossos olhos, vamos sentindo essa energia que a espiritualidade preparou para nós. Vamos serenando nossos corações, acalmando nossas mentes e pedindo: Senhor, estamos mais uma vez aqui Senhor, estamos mais uma vez aqui pedindo a vossa bênção para que possamos nos fortalecer e aprender os vossos ensinamentos e assim, sendo melhores a cada dia, que a espiritualidade possa envolver a nossa palestrante e amiga Solange e pedimos que nos dê o entendimento das suas palavras e possamos colocar em prática. Que assim seja. Boa noite a todos. Estão me ouvindo bem? Com muita alegria que eu estou aqui com cada um de vocês para a gente poder refletir sobre um tema tão importante que é a caridade. Então, nós vamos iniciar primeiro lendo um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15, Fora da caridade não há salvação. Meus filhos, na máxima, fora da caridade não há salvação, estão contidos os destinos dos homens na terra e no céu. Na terra, porque à sombra deste estandarte, eles viverão em paz. No céu, porque aqueles que a tiverem praticado encontrarão graça diante do Senhor. Esta divisa é a bandeira celeste, a coluna luminosa que guia o homem no deserto da vida para conduzi-lo à terra prometida. Ele brilha no céu como uma auréola santa na fronte dos eleitos. E na terra está gravada no coração daqueles a que Jesus dirá: passa à direita, benditos de meu Pai. Vós os reconhecereis pelo perfume de caridade que espagem ao seu redor. Nada exprime melhor o pensamento de Jesus, nada resume melhor os deveres do homem do que esta máxima de ordem divina. O Espiritismo não poderia provar melhor a sua origem do que tendo-a por regra, pois ela é o reflexo do mais puro cristianismo. Com tal guia, o homem não se perderá nunca. Aplicai-vos, meus amigos, em compreender-lhe o sentido profundo e as suas consequências de sua aplicação, e a buscar, por vós mesmos, todas as maneiras de aplicá-la. Submetei todas as ações
ao controle da caridade, e a vossa consciência vos responderá. E a mensagem seria aquela que está mesmo no Pão Nosso, que é o tema com caridade. Inicia essa mensagem com uma frase de Paulo de Tarso: todas as coisas sejam feitas com caridade. Então, Emmanuel descreve: ainda existe muita gente que não entende outra caridade, além daquela que se veste de trajes humildes aos sábados ou domingos para repartir algum pão com os desfavorecidos da sorte, ou que aguarda calamidades públicas para manifestar-se, ou que lança apelos comovedores nos cartazes da imprensa. Não podemos discutir as intenções louváveis desse ou daquele grupo de pessoas. Contudo, cabe-nos reconhecer que o dom sublime é de sublime extensão. Estender a mão e distribuir reconforto é iniciar a execução da virtude excelsa. Todas as potências do Espírito, no entanto, devem ajustar-se ao preceito divino, porque há caridade em falar e ouvir, impedir e favorecer, esquecer e recordar. Tempo virá em que a boca, os ouvidos e os pés serão aliados das mãos fraternas nos serviços do bem supremo. Desempenha tuas mínimas tarefas com caridade desde agora. Se não encontras retribuição espiritual no domínio do entendimento em sentido imediato, sabes que o Pai acompanha todos os seus filhos devotadamente. A pedras e espinheiros, fixa-te em Jesus e passa. Então, para a gente dar continuidade, nesse tema, a gente vai abordar alguns conceitos e também depois nos aprofundarmos do que a doutrina espírita vem nos trazer com o tema caridade. Então, vamos iniciar. O que é a definição da palavra caridade? Caridade deriva do latim caritas e significa o amor incondicional, a compaixão e a virtude de ajudar o próximo sem esperar nada em troca. É a prática de fazer o bem, ter generosidade e solidariedade com os necessitados, indo além da doação material para incluir atitudes de benevolência e indulgência. E aí Kardec, no Livro dos Espíritos, no capítulo de Caridade e Amor ao Próximo, na questão 886, ele indaga os espíritos: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? E a resposta dos espíritos: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e o perdão das ofensas. O amor e a caridade são complemento da lei de justiça, pois amar o próximo é fazer-lhe todo o bem que nos seja possível e que desejaríamos que nos fosse feito. Tal o sentido dessas palavras de Jesus: amai-vos uns aos outros como irmãos. A caridade, segundo Jesus, não se restringe à esmola, abrange todas as relações em que achamos com os nossos semelhantes. Então, baseado nesses três elementos, que é o verdadeiro sentido da caridade que Jesus nos trouxe, que é a benevolência, a indulgência e o perdão das ofensas, a gente vai separar uma separada da outra, para a gente poder entender um pouquinho mais como elas atuam e no seu total. A benevolência para com todos é o ponto de partida. A benevolência ela é descrita como o primeiro passo de a gente fazer o bem para as pessoas, independente de quem sejam. É uma disposição geral da bondade e querer bem em relação ao nosso próximo, em relação às relações humanas que temos. A indulgência para com as imperfeições alheias. A indulgência ela é a aplicação da caridade quando nos deparamos com as faltas e equívocos do nosso próximo. E como é que a gente pode ser indulgentes? Através da compreensão, em não condenar e não julgar, e sim sermos também tolerantes. Nós devemos ser indulgentes com os outros. Por quê? Porque também nós mesmos precisamos da indulgência pelas nossas próprias imperfeições.
E o perdão das ofensas? O perdão é fundamental para nos desconectarmos de pessoas que possam ter algum vínculo de ódio, de sentimento negativo, de mágoa. E esses sentimentos, eles atuam como verdadeiro imã, que a gente pode reencontrar adversários em futuras encarnações. Então, esse perdão das ofensas é como se fosse uma libertação espiritual. Enquanto a benevolência é a gente ser bom para todos, o perdão das ofensas é o esforço de não revidar, de a gente liberar quem nos feriu, rompendo vínculos de mágoa, libertando-nos mentalmente de quem nos feriu. Então, esses 3 pilares transformam o indivíduo de simples cumpridor de deveres em um espírito prestativo, que é a característica comum aos espíritos felizes no mundo espiritual. A prática conjunta da benevolência, da indulgência e do perdão é que permite o homem ir além da sua obrigação material. É ele exercer a verdadeira caridade moral que o vai conduzir à evolução e à felicidade futura. Então, a gente sai de espíritos medianos, né, que são cumpridores dos seus deveres, das suas obrigações básicas, que estão até em paz, mas não em sua plenitude, para sermos espíritos prestativos, aqueles que vão além do dever, sacrificando-se e interessando-se verdadeiramente, genuinamente ao próximo. Esse é o caminho da evolução. E como o Espiritismo, ele vai diferenciar a caridade da simples ajuda material. Para o Espiritismo, a caridade é compreendida como um conceito muito mais amplo e profundo que a simples ajuda material, assim como nos deixou Jesus. Quando a gente analisa a caridade como sentimento e ação, a caridade ela não se restringe somente a uma esmola, a uma doação material. Enquanto a ajuda material ela foca na distribuição de alimentos, de roupas, de remédios, a caridade ela abrange, além disso, ela vai além, ela abrange as relações humanas, sejam elas de qualquer nível social, de qualquer nível de instrução. Uma distinção bacana que a Joana de Ângeles nos traz em termos da caridade. Ela diz, caridade não é dar, caridade é dar-se. Isso significa que o coração ele deve tomar parte dessa ação. A caridade não é apenas a distribuição, novamente enfatizando, de bens materiais, mas sim a entrega do próprio indivíduo através da sua doação de paciência, de tempo, de perdão em benefício ao próximo. Então, ser caridoso implica em ser prestativo, ir além do simples dever e da obrigação. A caridade ela também é como uma ferramenta de evolução nossa. A máxima, fora da caridade não há salvação, como nós lemos no trecho do Evangelho, ela resume que o envolvimento com o próximo e a prática do bem são essenciais para a libertação espiritual e, assim, a felicidade futura. O compromisso com a nossa evolução é para que o nosso auxílio ao mundo ele seja legítimo e necessário. É necessário a gente ir para dentro, através da reforma íntima, ao invés de antes de ir para fora. Então, é indo para dentro, é para a intimidade dos nossos corações, que vivemos em plenitude todo o amor incondicional, que já somos capazes, ele está em nós, de viver e de doar. Existe uma hierarquia da caridade que é, repetindo, o lar como ponto de partida. Existe essa escala, ela foi feita por um orador católico que chama-se Lacordaire. E essa escala ela é mencionada por Kardec na Revista Espírita de agosto de 1865. E a escala, os primeiros degraus da caridade são, em primeiro lugar, os nossos cônjuges e filhos. É o primeiro que a gente tem que realmente praticar a caridade. No segundo degrau, vem os nossos pais, aqueles autores dos nossos dias, foram aqueles que nos educaram, nos cuidaram na infância, na adolescência. O terceiro degrau são os irmãos consanguíneos, aqueles que a gente tem que ter tolerância, ter amorosidade. E o quarto degrau,
amigos do coração. São afetos da vida que nós fomos presenteados ao longo da nossa jornada. E no quinto e último degrau, vem os pobres e necessitados. A caridade externa para os pobres e necessitados, que é o degrau final dessa escala, ela tem muita importância também. Ela não é porque está no quinto degrau, mas ela tem muita importância porque é justamente na nossa capacidade de amar e de ser prestativo e de ser solidário com o nosso próximo. Divaldo traz num vídeo, ele menciona o seguinte: quando a caridade é muito discutida, ela chega atrasada. Então, não vamos deixar para o amanhã fazermos uma caridade, uma visita a um ente querido, uma visita a um hospital de um ente que a gente sabe que está doente, numa conversa com alguém, uma conversa com o nosso filho, filha, que está precisando, de repente, aquele aconchego, tirar aquelas dúvidas. Então, ou seja, a caridade a gente tem que fazer hoje. Fazendo algumas reflexões, nesta lição, Emmanuel vem nos convidar a pensarmos uma caridade de maneira muito mais ampla e profunda. O benfeitor aqui nos fala de uma caridade sublime, aquela que está integrada com tudo que a gente faz, seja no trabalho, na escola, no trânsito, nas práticas religiosas, nas redes sociais, que é um baita desafio, e no lar, principalmente, abrangindo todas as situações nas quais nos encontramos em relação ao nosso próximo. Essa caridade sublime, ela é quando a gente coloca sentimento bom, com amor em tudo que a gente faz. É quando a gente derrama em tudo, nos menores atos, bons sentimentos, bons pensamentos. A lição diz: desempenha tuas mínimas tarefas com caridade desde agora. Assim, cabe a nós o mais amplo esforço para que a caridade persista em nossos pensamentos, em nossas palavras e em nossas ações. Então, a caridade dentro do lar, ela é essencial, ela é difícil, ela é complexa, mas são nas mínimas coisas, em todo momento, em tudo que a gente faz, em tudo que a gente realmente realiza dentro do lar. É no arrumar, é no embelezar, é no escutar com paciência, né? Sendo um porto seguro para um desabafo alheio. É no falar, né? Que a gente possa falar com calma, com palavras edificantes, evitando as palavras que ferem, que humilham. É no cozinhar, é no receber, é no limpar, ou seja, tudo que envolve o nosso lar, a gente pode fazer com muito amor e nesse aconchego para todos aqueles que convivem conosco. É exercitar o sacrifício de si, dar a vez ao outro, nas pequenas coisas, preferindo a harmonia do que o triunfo de ter razão sempre. É a caridade que todos podemos realizar a cada ocasião em que estamos com os nossos irmãos. E eu estenderia não só os encarnados, mas também os desencarnados. Se algo que podemos fazer pelos nossos amores que já partiram para a pátria espiritual é a caridade, através da prece, através da gratidão. Agradecendo esse período que estivemos juntos na encarnação. E que a saudade, ela deixa o coração apertado, sim, mas na certeza de que logo mais nos encontraremos. Para finalizar, começamos a mensagem do Pão Nosso, do livro Pão Nosso, com Paulo de Tarso, quando ele diz: todas as vossas coisas sejam feitas com caridade. E vamos terminar também com Paulo de Tarso, na carta aos Coríntios, quando ele fala do hino à caridade. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, se não tivesse a caridade, seria como o metal que soa, ou como o sino que tine. E ainda que tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, a ponto de transportar montanhas, se eu não tivesse a caridade, nada seria. Então, na plantação do bem, Deus espera por nós. Obrigada, muita paz a todos.
E assim, nesse momento, depois dessa explanação tão importante sobre a prática da caridade, à luz do Espiritismo, vamos nos colocando numa postura mais confortável no banco. Se possível, vamos descruzando os braços, vamos descruzando as pernas, colocando a mão direita sobre a perna direita, a mão esquerda sobre a perna esquerda, e vamos mentalizar Jesus e toda essa luz que se faz presente neste salão, a envolver a cada um de nós na noite de hoje. Equipes vindas da Mansão da Paz, de Eurípides Barçanufo, da Capela do Amor de Bezerra de Menezes, do Hospital Alvorada, toda essa equipe de médicos, religiosos, educadores, essas equipes multidisciplinares que se encontram aqui, congregando esforços para trazer esse lenitivo espiritual, esse lenitivo energético para cada um de nós nesse instante. E é com essa sensação de harmonia e de paz que os médiuns já vão se colocando na postura de captação dessas energias que são trazidas junto ao anexo do laboratório e ao anexo da mata do Hospital Alvorada. Essas medicações espirituais que já foram adredemente preparadas e que vão de encontro à necessidade de cada um na noite de hoje, seja essa necessidade qual for. E é com um pensamento voltado a Jesus, confiantes, esperançosos e com nosso coração repleto desse sentimento da fé, que nós iniciamos assim a terapêutica do passe, aonde essa energia primeiramente se encontra no centro de força coronário, que fica no topo da nossa cabeça, facilitando desta maneira a absorção dessa energia que vem do mais alto. Essa energia agora, ela vai sendo direcionada até o centro de força frontal, que fica na altura da nossa testa, aonde as equipes de psiquistas ligadas ao Dr. Monroe, aos hindus, assim como também equipes ligadas a Júlio de Queiroz na psicologia, ao Dr. Inácio Ferreira na psiquiatria, vão trabalhando intensamente a nossa casa mental, fazendo assim uma asepsia nos nossos pensamentos, uma asepsia na nossa mente e trabalhando em nós os bons pensamentos, os pensamentos de amor, os pensamentos de paz, pensamentos de gratidão, que vão fazendo com que a nossa sintonia junto a Jesus e junto o que há de mais belo dentro de nós possa se tornar cada vez mais forte, essa ligação junto ao Cristo. E essa energia desce e vai até o centro de força laríngeo, que fica na altura da nossa garganta, aonde ali todo o nosso aparelho respiratório nesse instante é trabalhado. O ato de inspirar e expirar vai ficando mais harmônico, mais sereno, assim como também toda a nossa faculdade da fala vai sendo direcionada para um falar mais positivo, para o bem falar, para com o nosso próximo, para conosco mesmo,
palavras que traduzam a caridade, tão falada na noite de hoje. Então que possamos utilizar a faculdade da fala para trazermos boas palavras para o nosso próximo e para nós. E essa energia desce e vai até o centro de força cardíaco, que fica na altura do nosso coração, aonde ali as equipes dos religiosos se congregam e vão trabalhando intensamente o nosso campo emocional. Primeiramente fazendo uma asepsia junto ao nosso campo emocional, para depois trabalhar essas energias que fortalecem o amor que jaz em nós, o sentimento da paz, o sentimento da fraternidade, o sentimento do perdão e do auto-perdão também, deixando esse nosso campo emocional leve, tranquilo, sereno, fazendo com que o nosso coração possa ser um local aonde resida o amor, a solidariedade, a fraternidade. E essa energia desce e vai até o centro de força gástrico, que fica na altura do nosso estômago, aonde as equipes médicas ligadas ao Dr. Maurício Silveira, assim como as equipes dos pretos velhos ligados à Vovoca, vão trabalhando intensamente esta região do nosso corpo, todo o nosso aparelho gastrointestinal, fazendo uma limpeza fluídica, energética, para logo na sequência transmitir essas energias que faz esse fortalecimento nessa região tão importante para a manutenção e para o nosso bem-estar físico. E essa energia agora é direcionada ao centro de força esplênico, que fica na altura do nosso baço, aonde o nosso sistema de defesa, tanto espiritual como orgânico, é fortalecido nesse instante, onde equipes de geneticistas ligadas à doutora Mitsue vai fortalecendo nosso sistema imunológico, hematológico, o nosso sistema linfático. Assim, dessa maneira, essa energia desce e vai até o centro de força genésico, que fica na altura do nosso ventre, aonde ali a doutora Carmen Braga, coordenando equipes de ginecologistas, urologistas, vão trabalhando todo o equilíbrio do nosso aparelho genésico, assim como também vão ali reequilibrando as energias co-criadoras que ali residem, nos ajudando a direcionar essas energias para a criação do bom, do belo e do bem. E essa energia desce e vai até o centro de força básico, que fica na base da nossa coluna vertebral, aonde toda a nossa coluna, nesse instante, vai sendo iluminada, os membros inferiores, os membros superiores, e vai nos colocando assim numa postura física de solidez, de segurança, mas também numa postura espiritual de altivez, de confiança nas nossas capacidades, que temos de enfrentar toda e qualquer situação que a vida possa nos apresentar. E aproveitando ainda o ensejo desta noite, aproveitando este momento, vamos mentalizar os nossos lares, vamos abrindo as portas, as janelas, vamos permitindo que essa luz adentre a nossa casa e ilumine todos os cômodos, ilumine também todos aqueles que residem conosco, a nossa família, que possa ali ser um ambiente de paz, de serenidade e de harmonia.
vamos mentalizando também os nossos locais de trabalho, locais esses que passamos uma boa parte do nosso dia, essa mesma luz adentrando a este local, aonde vai sendo trazido toda essa paz, essa harmonia, essa cooperação, junto a todos aqueles que comungam do labor terreno conosco. E se porventura estamos à procura de uma recolocação profissional, que nesse instante nos liguemos aos mentores queridos, Juiz Caio, Juiz Benevides, Dr. Juarez, Dr. Campos Vergal, que possa nesse instante fortalecermos nesta caminhada, nessa procura desta recolocação, fortalecendo a nossa confiança, a nossa disposição, o nosso bom ânimo, e que nós possamos retirar dessa situação que é temporária as melhores lições para nós enquanto espíritos inseridos nesse processo evolutivo que estamos. E aproveitando, mentalizemos agora os nomes colocados nas urnas dos encarnados, mentalizemos aquele familiar, aquele amigo, aquele colega, conhecido, que tenha necessidade nesse instante de receber esta doação de amor, mentalizando esse nosso irmão, essa nossa irmã, envolvida nessa luz que traz paz, que traz equilíbrio, que traz pensamentos positivos, que traz sentimentos elevados. Mentalizando também os nomes que colocamos nas urnas dos desencarnados, mentalizando aquela pessoa que nos antecedeu de retorno à verdadeira vida, que é a vida espiritual. Que também nesse instante essa pessoa possa receber toda a nossa energia de amor, de paz, para que ela possa dar continuidade ao seu processo evolutivo. E assim nós retornamos com o nosso pensamento até o nosso salão. E é com um sentimento de gratidão que nós nos dirigimos a Jesus, por termos recebido todas essas energias de amor, por termos sido acolhidos na noite de hoje por esses irmãos e irmãs abnegados, que tanto nos amam, que tanto nos amparam em todos os instantes das nossas vidas. Pedindo sempre ao Mestre Jesus que o sentimento da fé, que o sentimento da esperança possa sempre estar fortalecido em nossos corações, nas nossas almas, e que possamos assim caminharmos ao lado do Cristo, vivendo o seu Evangelho de luz no nosso dia a dia, desde as nossas pequenas ações até as maiores, que possamos estar sempre junto ao Cristo, em pensamento, em coração e também nas nossas atitudes diárias. E dando continuidade ao nosso trabalho, vamos acompanhar a Vera, que fará por nós a vibração pelas nossas águas. E que neste momento possamos mentalizar nosso Mestre Jesus, agradecendo por esta oportunidade, juntamente aos caravaneiros que aqui se encontram, para a fluidificação das nossas águas. Que possamos, nesse momento, mentalizarmos a Mãe Natureza, onde, adentrando as florestas, sendo inspirada pela espiritualidade amorável, os caravaneiros que nos levam a mentalizar árvores medicinais
e que seja colhido todas as cascas dessas árvores, onde serão manipulados os remédios, todos os elixires necessários a cada um que aqui veio com seu vasilhame, que possamos também doar de nós o nosso melhor a esses irmãos caravaneiros, onde colhem as cascas dessas árvores, que são elaboradas nos planos espirituais, nos laboratórios, ali onde se encontram as equipes científicas, biólogos, físicos, químicos, homeopatas, os pretos velhos, caboclos e índios, que com tanto amor sempre ali estão para a fluidificação das águas. Que cada um mentalize seu vasilhame neste momento. Aquele que não trouxe seu vasilhame, que mentalize seu filtro do seu lar, um vasilhame que lá tenha. Vamos mentalizar também os enfermos nos hospitais, nos pronto-socorros, aos irmãos moradores de rua que também tanto necessitam, que seja colocado para eles também o elixir necessário. E aonde houver um irmão nesse planeta Terra, necessitado de algum momento de uma medicação, que ali também seja, Senhor Jesus, depositado por esses caravaneiros do amor, todo o elixir que esse ser possa estar necessitando. E vamos agradecendo a esse Mestre amado Jesus, que sempre ali está supervisionando a tudo e a todos. Ao tomarmos a nossa água, que possamos agradecer a essa espiritualidade redentora, esses caravaneiros com tanto amor, e a esse meigo Rabi, com a graça de Deus. Que assim seja. Senhor, chegamos ao final de mais um Evangelho. Agradecemos a espiritualidade pelas energias enviadas, pelo esse reabastecimento. Agradecemos ao Dr. Bezerra, ao professor Eurípides, e pedimos aos nossos mentores individuais que nos protejam, nos guiem essa semana com muito amor, com muito carinho, que leve paz para a nossa residência. Que assim seja, graças a Deus. Indo aos recados finais, Gilberto vai passar o recado final da noite de hoje, pessoal. Boa noite a todos. Eu faço parte da equipe da evangelização dos sábados, que trabalha com as crianças das famílias assistidas. E a palestra de hoje veio muito a calhar com aquilo que eu vou pedir para vocês. Há uns 2 anos, mais ou menos, nós estamos distribuindo para essas famílias o kit de higiene. Esse kit ele é dado às famílias dessas crianças que participam da evangelização. E graças à colaboração de todos vocês, no ano que findou, nós conseguimos dar um kit todos os meses para 48 famílias. Esse ano, nós, dependendo da doação, nós vamos estender esse kit para as famílias assistidas da Caspage, que, como as nossas, também são muito necessitadas. Porque, na verdade, a maioria delas, elas não têm carteira assinada. Muitas trabalham por bico. Então, faz um bico aqui, um bico ali. E quando entra algum dinheiro, eles direcionam 100% para a alimentação, que é a necessidade básica. E as outras necessidades vão ficando ao lado.
Com esse kit, nós praticamente ajudamos a manter a higiene dessas famílias. O kit ele é composto de sabonete, pasta de dente, escova de dente infantil e adulto e shampoo. Até o ano passado, nós dávamos também absorvente. Mas como o governo ele está dando esses absorventes, nós tiramos do kit. Mas eu tenho recebido algumas mães que diz que, e algumas crianças, adolescentes, que diz que muitos postos, quando eles vão buscar, já não tem mais. Então, caso vocês queiram também contribuir com isso, nós aceitamos e repassamos, tá? As doações, elas podem ser feitas em itens mesmo, trazendo os itens e deixando na livraria, ou podem ser doadas lá na livraria, colocando a evangelização infantil, kit de higiene, que assim toda a arrecadação, quando falta, nós completamos. Tá bom? Eu conto com a colaboração de vocês e, como diz a palestra, vamos fazer a nossa caridade material, né? Tá bom? Muito obrigado. Boa noite a todos, bom final de semana. Nos vemos na quinta-feira que vem. Que a paz de Jesus abençoe a todos. De luz, paz e amor em Jesus.